qual é o contexto que tu dá para ele, né? Quais as estratégias de raciocínio que tu pode orientar ele, né? E a delegação inteligente e o formato de saída. Então, veja só, quando a gente começar a escrever, a gente tem que pensar nesse aspecto, né? E veja só, isso aí vai descartar muita gente, porque as pessoas estavam acostumadas a receber o passo a passo, e não parar para pensar, né, e definir qual é que é o objetivo das coisas. Tá bom? Então, objetivo, né, da estrutura, né, onde que está, né? O que que tu tem? Ó? Objetivo é o que você quer. Intenção é para que serve. Para quem é? Qual é o impacto esperado? Vocês vejam só a diferença? Certo? Então, você tem que, na verdade, dar um objetivo, mas tem que dar intenção. Né? Qual é que é o objetivo que tu quer usar isso? Para que serve, então? Né? Só o termo muito similar, mas nós vamos trabalhar. Então, o que eu quero e o que é intenção são coisas diferentes. Então, eu tenho que passar para ele a minha intenção. Para que serve aquilo que eu quero? Por exemplo, eu criei esse curso aqui. O que eu passei? A intenção. Eu quero ensinar para as pessoas a comparação, certo? Entre o que era engenharia de prompt e prompt. Mas também eu quero, né, para quem é, daí é para quem é, mas também eu quero para o povo que conhecia engenharia de prompt e para o povo que não conhece, certo? E aí eu espero que os dois vão aprender isso e conseguir fazer melhores instruções para a máquina e trazer o melhor resultado. Então, eu falei da intenção, certo? Então, a distinção entre os dois melhora drasticamente a qualidade das respostas de IA. Né? Objetivo direto, propósito maior, público-alvo, né? Impacto esperado. Então, vamos falar da qualidade, né? Também, ou seja, parâmetros claros para julgar se a resposta da IA está adequada. Clareza, profundidade tu quer, criatividade que tu quer, praticidade, ou seja, você tem que definir isso de forma clara, quais são os objetivos. Porque senão você vai ficar naquela conversa mole, né, e muito conserto. Então, veja só, se você tem bem claro tudo o que tu quer, numa instrução ele faz tudo. Se você não sabe, você tem que mais e mais e mais e ele não termina nunca. Fica muito remendo, porque é melhor tu parar e começar tudo de novo, certo? Ontem eu fui tentar na minha super máquina instalar o Pinóquio e era uma coisa que eu não sabia. O Pinóquio precisa de uma interface gráfica, porque eu sempre usei ele em interface gráfica. Sim, nós vamos chegar ali, tá? Então, só mais um pouco de conceito, né? A delegação inteligente, instruir a IA a pedir mais informações quando necessário, ao invés de assumir ou inventar dados. Ou seja, né, tu delega, e eu sempre falava para o pessoal, quando na minha equipe e nos treinamentos de gestão, que eu dizia, repassar é uma coisa, delegar é outra. Repassar, você passa e não quer mais saber. Delegar, você passa, mas tu quer saber o tempo todo. Então você deixa claro que quando ele tem dúvidas, ele deve pedir para ti, certo? Você esclarece para ele, né? E isso você tem que, né, deixar claro quando, como, etc. Porque senão ele fica toda hora te perguntando, também não dá. E se ele não te pergunta, também não dá. Você não pode entregar tudo para ele, então para que precisa de você, certo? Né? Então, transforma, né, a execução cega para uma parceria colaborativa. Perguntas de A, né, esclarecimento proativo e colaboração ativa. Exemplos concretos, tá? Aqui, eu vou aumentar tudo isso aqui, pessoal, fiz rápido, depois vou colocar mais componentes aqui. Mas, exemplos de como criar né, comparação entre exemplos antigo, rígido, e o exemplo novo. Então, finja ser especialista, siga o template, ou seja, siga o passo a passo.
Agora não. Agora você diz, esse é meu objetivo, esse é o público-alvo, os critérios de qualidade são esses e o contexto que nós estamos é esse. Certo?